qual é o interesse dessa comunicação e dessa pesquisa deles com a gente? O que a gente tem para oferecer ou para ameaçar eles? Por que existe esse contato? Então, provavelmente a gente tem muito a oferecer e deve ser a parte genética. Eu estou falando de conjectura porque a gente não tem a prova disso, não teve nenhum ET que falou assim, ó, nós estamos pegando vocês por conta disso. Isso ainda não aconteceu. Eu tenho uma ideia para acontecer, que é bem legal. Mas o fato de não ter acontecido, a gente percebe que alguns nichos de pessoas é que são abduzidos. Uns são abduzidos uma única vez, depois largado, não acontece mais. Tem algumas pessoas que são abduzidas múltiplas vezes e tem famílias, séries de DNA que acontece a abdução. Pega o avô, depois passa para o pai, para a mãe, para o filho, para o neto, para o bisneto e vai embora. Então parece que é um monitoramento ali daquela semente, né? E o que a gente percebe? Que se eles quisessem que nós soubéssemos o real objetivo deles com essas abduções, eles já teriam falado. Faria uma fila. Gente, agora, quem quer ser abduzido? mas na fila. Ia ter um monte de gente. Você já seria? Porra. De boa? Só para ver? De boa. Mas eles não falam e o fato de não né? falar evidencia que provavelmente se a gente souber o verdadeiro objetivo deles, a gente conseguiria talvez interromper o processo. E interrompendo o processo, os maiores prejudicados seriam eles, os tripulantes dos OVNIs. Onde eles habitariam, segundo esses estudos? Olha, eu entendo, né, assim, pelas conjecturas, hipóteses que tem, e eu sou mais adepto da hipótese extraterrestre, de fora do planeta, embora admito também um pouco do viajante no tempo ou interdimensional, vindo de outras dimensões também. Aceito também essas hipóteses, embora a extraterrestre é a mais plausível. Agora, quando eles vêm para a Terra, eles utilizam algumas protuberâncias na crosta terrestre, caverna, esse tipo de coisa, para ter essas bases de operações estratégicas enquanto fazem aí as suas operações. E o mar também, 3/4 do planeta é água. Então eles utilizam bases submarinas, que aí a gente tem o tal do uso, né, ou do OSNI, que seria objeto submarino não identificado, que é detectado aí pela Marinha. A Marinha tem um monte de relatório de casos de objetos entrando e saindo de dentro do mar ou de grandes porções de água, Rio Amazonas, né, lagos. Uma dúvida que eu, assim, né, a gente muito se vê cada vez mais esse estudo sobre achar algum organismo ou alguma vida em outro planeta. Isso não tem necessariamente uma ligação com esse caso de abdução, por exemplo, que a gente está falando desses seres energéticos. Então, essa pesquisa que é feita hoje para os homens tem vida em Marte. Não necessariamente tem a ver com esses seres que a gente tem história de abdução, de aparição. Assim, em Marte especificamente, o que já se sabe lá, que se descobriu, né, pode ser que tenha, é água no subterrâneo de Marte. Considerando que tem água, pode ser que tenha algum tipo de vida em termos de micróbio, né, alguma coisa não tão estruturada que nem a gente, cabeça, tronco e membros, mas isso na questão de Marte, dentro do nosso sistema solar. Agora, fora do nosso sistema solar, existem os exoplanetas, que são planetas que têm uma configuração parecida com a da Terra, dentro de outro sistema planetário. Está ali numa órbita que não é nem tão quente no excesso, nem tão frio, e que tem água também em estado líquido. Essas condições, por si só, elas já poderiam possibilitar algum tipo de vida e até vida parecida conosco. É logicamente que tem que obedecer ali a gravidade, uma série de condições específicas do planeta, e aí pode ter alguma variaçãozinha, mas poderia ser assim, igual a gente. Vocês acham que... humanoide, né? A gente está falando das aparições, né, dos casos de OVNIs e tudo. Algum estudo, algum experimento humano enfim, sei lá, de foguete, de qualquer outra coisa, pode ser, assim, pode ter ultrapassado alguma barreira ao ponto da gente também ser uma aparição para outros seres? Pô, que interessante, né? A gente ser os seres extraterrestres de outro. A gente ser os seres extraterrestres de outros. Não existe? Existe, mas é perigoso isso, né?
Você avisa, né, é uma teoria que a gente não pode avisar onde a gente tá. Não, a gente é Brasil, a gente vai... Porque Então, provavelmente se a gente avisar onde a gente tá ferrado. Viu? Isso é muito louco que você falou, mas, vamos dizer assim, a comunidade científica ela já mandou para fora vídeos, né, imagens do ser humano, né, em várias sondas espaciais. A Voyager, né, mandou isso daí e tal. Então, em sinais de rádio também. E aí, o que pode estar acontecendo? Chegando num outro planeta de extraterrestre, a imagem da Xuxa lá, né? Nossa, imagina. Né? A nossa imagem aqui, pode ser que daqui a alguns, sei lá, milhares de anos também chegue em algum lugar. Os extraterrestres chegam aqui de rosa, achando que a nossa cultura é baseada toda na Xuxa. Naquilo lá, já nos pensou anos que 80. coisa Não louca? era, a gente nem gostava daquilo. Pode ser. Agora, há uma convenção na ONU desses astrofísicos, tal, exobiólogos, de não responder aos sinais. Porque se vier algum sinal inteligente de alguma parte do universo, fica quietinho, porque você estaria dando para eles o endereço da tua casa. E a gente não sabe se esses seres são predadores ou não. De repente vem uns gafanhotão assim querendo devorar o nosso planeta todinho, comer as pessoas aí. Sei lá. Tô brincando, né? Mas é possível. Eu não tô brincando, não. Pode ser que aconteça isso, e os militares, eles têm essa preocupação, tanto é que tem a Força Espacial nos Estados Unidos, tem o SAS na Inglaterra, que é para atuar no caso de uma invasão extraterrestre. Se acontecer em algum momento, eles estão ali preparados para tentar conter esse tipo de coisa. Agora, se vai conter ou não, já é outros 500. ia perguntar, a gente tem estrutura? Eu acho que não tem tecnologia para isso, né? A tecnologia que eu fiquei sabendo que eles tinham é uma espécie de arma que solta uma espuma e ela imediatamente solidifica. Então, não chega a matar a criatura ali, mas deixa ela meio que petrificada, né? Será que a gente tem câmera para tudo isso se acontecer? Acho que a gente não tem, a gente tá na tecnologia do 38, ainda os caras destroem se eles quiserem Não tudo. dá para gravar, se rolar... Você já viu Nope, o filme? Não olhe? Não. É maravilhoso que eles só pensam nisso, sabia? Tipo assim, puta, mano, se vier um ET, vamos ganhar um dinheiro gravando esses porra. Foda-se que a gente tem o maior segredo da humanidade. Pega um celular e manda pro Jornal Nacional e cobra. Mas sabe o que eu acredito, cara? Que eles venham, talvez, não exatamente de outros planetas. Mas, quando você vai fazer uma viagem de longa distância, você cruza o espaço-tempo. Provavelmente eles viajam através de um buraco de minhoca. Tô chutando uma teoria. Então, como no filme De Volta para o Futuro, se você vai viajar daqui para Marte ou daqui para um outro planeta, você vai ter que escolher não só o horário que você vai chegar lá, né, vamos dizer assim, como você vai chegar lá, mas qual tempo você quer ir para lá, porque você vai entrar num buraco de minhoca e vai alterar o espaço-tempo. A tecnologia que eles têm é essa. Então, você pode se comunicar com Marte na época que Marte tinha uma civilização, por exemplo, há 1 milhão de anos atrás, poderia ter vida em Marte. Ou você pode se comunicar com o próprio ser humano no passado ou o próprio ser humano no futuro, porque estaria tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho interessante pensar que, na verdade, a gente é meio cria desses extraterrestres. Então, quando você pensa que a gente está colocando nossos telescópios e olhando outros planetas, estamos olhando esse planeta apenas nesse tempo. A chance de ter vida nesse tempo é muito menor do que nos milhões, bilhões de anos de ter em outro tempo. Tanto quando você pega um telescópio e olha um astro, você está vendo a luz dele de muito tempo atrás. Então, a distância enorme do universo gera essa questão. Quando você for fazer uma viagem interespacial, você vai chegar lá e sua família vai ter ficado velha aqui. Então, você precisa ter a tecnologia de mexer no tempo e espaço. Tendo ela, então você não mais vai pensar, eu vou só para esse planeta. Eu vou só para esse planeta em qual tempo? Então, os extraterrestres poderiam ser nós no futuro, voltando no tempo para tentar corrigir alguma coisa do nosso timeline. Isso explicaria por que eles são bípedes, por que eles têm olhos, por que eles têm braços, pernas. Se eles tivessem se desenvolvido totalmente em outro planeta, a vida ela teria que ser completamente diferente. A possibilidade da vida ser igualzinha que nasce ele, né? Eles serem serzinhos que vêm de pé, e não uma gosma rastejante, uma coisa completamente diferente, só faria sentido se eles estivessem então dentro da mesma linha evolucional que nossa. Ou em algum momento, a gente fala no elo perdido, eles interviram, ou a gente é uma mistura do DNA nosso com deles, mas eu acho que eles detêm o segredo da vida e da morte, cara, que parece algo muito estranho pra gente, mas pra eles não. Então, quando você pensa em descobrir vidas
extraterrestres, eu acho que as vidas estão além do tempo, as vidas estão além da vida, além da morte. É um negócio muito mais complexo pra gente, por isso que eu acho que destrói, de alguma forma, as religiões, né? Porque explica talvez muita coisa, desexplica muita coisa. Talvez a gente seja só o gado de uma outra espécie, a gente não seja o topo da cadeia alimentar, do mesmo jeito que o peixe não sabe que existe a nossa civilização, a formiga não sabe que existe, talvez a gente também não saiba que existe uma outra civilização que vive em conjunto com a gente e a gente nem se dê conta. Eles vivem em outro tempo. E tem muita... Eu acho até que o tempo fumei e muito. espaço... Oi? Fumei muito? Imagina. Não, um pouquinho. Eu tô Deu um deu uma viajada, mas é interessante algumas Sobrou, coisas hein? que ele falou. Não, acabou. Cara. Mas é interessante o que ele falou e a gente percebe, nós que já pesquisamos há décadas esse fenômeno, que as naves elas não têm uma alteração no seu formato. Então, o que nós conhecemos como tempo e espaço aqui não interfere para eles em nada. Em nada, em nada, nada. E essa questão da hipótese de ser a própria raça humana no futuro voltando para o passado para resolver algum problema, de repente um problema genético, faz muito sentido, embora ela não tenha tanta força como a extraterrestre. E de repente a gente pode chegar lá na frente e descobrir que tanto a teoria dele, essa teoria que ele colocou do ser humano no futuro voltando para o passado, é real, como também o extraterrestre. De repente a gente está sendo visitado por vários seres, né? E inclusive a própria raça humana no futuro voltando para o passado, e aí isso explicaria eles serem sorrateiros ao ponto de não quererem interferir muito, que é o tal do filme lá, de volta para o futuro. Ah, De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro. Interstellar também, de alguma forma. Que você não poderia interferir, porque senão, de repente, você até extingue a raça humana lá de alguma forma. Né? Então, é Tem bem o paradoxo interessante. do vovô, né? De Isso. você encontrar você mesmo. O que diz é que toda vez que você faz isso, você cria um paralelo diferente. Então, não, pelo menos as últimas informações que eu estava lendo, pesquisando, falava que ao você voltar para o passado, nesses timelines, você não interfere diretamente, mas você cria mais um timeline. Ou seja, você não está destruindo um outro futuro. É um negócio muito louco, mas pensa que o que a gente está vivendo aqui, sob o tempo, pode ser visto por outras raças que estão, de repente, numa realidade 4D, como um livro. Se a gente pega, por exemplo, dá licença, uma revista dessa, eu tenho algo que tem uma cronologia do começo ao fim, mas quando eu pego a revista, eu estou lendo ela por inteiro. Então eu quero aqui entrar nesse momento da revista, por exemplo. Eu estou dando um exemplo de como a gente pode estar vivendo em uma fita cassete, onde você aperta play, e para voltar ela tem que voltar, e eles podem estar vivendo numa realidade que é um disco, onde você levanta a agulha e vai até o ponto que você quer. Você não precisa passar o disco inteiro. Então é muito louco porque quando a gente fala de começo, meio e fim, eu estou falando, eu estou na página 46. Mas será que esses seres não veem a nossa vida e nossa como um livro? Ah, você está na 46, mas você continua assim na 49 e dá isso. E se eu voltar para 2? E se eu voltar para 2? Então, você vai ter que escolher a página. Eu tô entendendo. Nessa viagem, porque eles. Assim, se você vai até a 100, caralho, a 100 é muito foda, diferente de tudo que eu vi. Por que eu vou voltar na 2? O que tem nesse... Então, por que voltaria na 2? Imagina um ser humano lá no futuro, com um monte de tecnologia, mas há muito lá na frente. Provavelmente a gente vai ser meio cabeçudinho. De repente, esse olho preto, acabaram, né? Esse olho preto não seja olho preto, pode ser algum óculos, alguma coisa que proteja por conta de algum lugar. A capacidade de sentir sensações, isso é uma coisa que é importante também. Que dizem que isso aqui é um playground de sensações. Talvez a gente no futuro perdeu a capacidade de sentir e estamos trabalhando para tentar levar alguma coisa desse momento que era tão intenso, essa experiência. Não só sentir, e se perdeu a capacidade de procriar. Você não tem mais a parte genética funcionando. Porque laboratório, vamos dizer, a gente não é mais fértil. Agora, voltando para o passado, eu teria material genético, esperma, óvulo, para poder continuar a nossa espécie. É uma tristeza não ter cinema no Brasil de ficção científica, porque essas histórias seriam histórias incríveis de ficção. E eu acho que essas histórias, elas se inspiram na ficção. Do mesmo jeito que a ficção inspira histórias reais, a realidade também inspira a ficção. E a ficção da década passada é o presente que a gente está vivendo. Total. Por exemplo, o reloginho do Flash Gordon é o nosso celular. Star Trek. Star Trek, então.
Daqui a pouco vai acontecer isso. Você vai trazer um ET aqui no seu cenário para... Mas sabe o que eu gosto do Interestelar? O Interestelar tem uma coisa que ele fala do livro, ou seja, no final do Interestelar, o ser navega pelo tempo olhando tudo o que aconteceu. Então isso é uma referência a isso, onde você... eu vou acessar aqui esse livro. Que página? Você vai ter que escolher a página, porque isso aqui é um timeline, né? Então isso é muito interessante. E ele fala também da força da gravidade, que é a única força que ela atravessa todos esses tempos. Então inclusive a força da gravidade poderia ser o observador, poderia ser nós. Tipo, dentro de você, quando você olha para sua mão, você não é sua mão, tem alguém observando sua mão. Então dentro da gente existe a qualidade de um observador. É muito louco isso. E dizem que isso pode ter a ver com a gravidade, porque seja passado, futuro ou presente, tem um observador olhando isso. É uma força que interage no livro inteiro. O que seria, né? O que seria a gente, talvez? Parte dessa força? Não sei, tô viajando aqui, entendeu? Viajando dentro da sua Aí viagem, eu já. fico pensando assim, caramba. O que deram pra esses meninos? Nossa! E assim, a nossa visão, a nossa audição é falho. Claro. Sim. Então, e aí? O que tá por trás, né? Então, o que está por trás de tudo isso? Então, assim, quando a gente entra numa viagem dessa, é muitas possibilidades, né, de a gente procurar entender certas Imagina coisas. uma tecnologia 500 mil anos para frente. Então, vamos dizer, a gente imagina que eles entram numa nave e viajam, por exemplo, mas se ele tem a tecnologia de tempo e espaço, eu vi o Steven Greer falando isso, e até o Tom DeLonge, que é o Blink, né, o ex-Blink, ele hoje é uma das pessoas mais importantes na ufologia. Né? Ele saiu na época da música para tratar de ufologia. E ele fala, é possível um extraterrestre vir aqui, pegar uma cerveja da sua mão, levar e você não perceber. É possível andar por esse mundo com todos congelados, a partir do momento que ele tem o domínio do tempo e do espaço. Então, você fala assim, cara, eu tinha uma foto DT, não tem uma foto em HD. Mano, o cara vai no seu celular e apaga, porra. O cara pode tirar a cerveja da sua mão.